Há títulos que encantam pelo mistério, outros que falam de ternura, e há aqueles que despertam algo ainda mais profundo: força. Na ladainha de Nossa Senhora, um desses títulos se destaca: Torre de Davi. Mas o que significa isso? Por que chamar Maria de torre? E o que essa imagem tão forte quer revelar sobre ela e sobre nós? Para muitos, uma torre é apenas uma construção antiga, distante da nossa realidade moderna. Mas, no coração da Bíblia, as torres tinham um significado vital. Elas eram o último refúgio em tempos de ataque. Eram o ponto mais alto de vigilância, o sinal de segurança em meio às tempestades da guerra. Davi, o grande rei de Israel, mandou construir uma torre especial em Jerusalém. Não era uma torre comum. Era forte, majestosa, invencível. Reunia em si proteção e beleza. Era ornada com armas, prontas para defender a cidade. Era coroada como símbolo de vitória. E agora, a igreja olha para Maria e a chama de Torre de Davi. Não como metáfora vazia, mas como uma verdade espiritual. Ela é nossa proteção mais firme, nossa fortaleza mais segura, nossa beleza diante dos olhos de Deus. Maria, elevada acima das misérias da terra, vê mais longe, protege com amor, defende sem descanso e oferece abrigo àqueles que confiam em sua intercessão. Em um mundo que desmorona diante de tantos ataques, contra a fé, contra a esperança, contra o amor verdadeiro, precisamos de uma torre assim. Uma torre que não seja feita de pedras, mas de pureza. Não de armas de guerra, mas de armas espirituais. Não de muros frios, mas de um coração maternal que acolhe e guarda. Neste vídeo, vamos mergulhar no que significa, de verdade, chamar Maria de Torre de Davi. Vamos descobrir que essa invocação não é apenas poética. É real. É urgente. É uma promessa viva de proteção e de vitória para todos os que confiam na Mãe de Deus. Prepare-se para entender como essa torre permanece firme diante das tempestades do mundo. Como ela nos vê do alto e nos guia. Como ela é o refúgio seguro contra as investidas do inimigo. Como confiar nela é encontrar abrigo no meio da batalha. Porque no meio de um mundo que desmorona, há uma torre que nunca cai. E essa torre é Maria. Para entender por que a igreja chama Maria de Torre de Davi, precisamos voltar alguns séculos no tempo. Na cidade santa de Jerusalém, o rei Davi, aquele que derrotou os gigantes, aquele que foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, mandou construir uma torre especial. Não era apenas uma torre de vigilância. Era um símbolo. Um sinal de força, majestade e proteção. A Torre de Davi era a parte mais alta da cidade. Dali se viam os inimigos de longe. Dali se defendia o coração do povo de Deus. Era uma construção sólida, imponente, quase inacessível. Resistia às tempestades, aos ataques, aos cercos. E se mantinha firme, como um testemunho de que Deus estava com o seu povo. Mas havia algo ainda mais belo. A Torre de Davi também era ornada, cheia de armamentos preciosos, coroada como sinal da vitória que já estava conquistada. Não era apenas proteção. Era também beleza. Era também realeza. E agora, quando invocamos Maria como Torre de Davi, não estamos apenas fazendo memória de uma construção antiga. Estamos proclamando uma verdade viva. Ela é nossa torre. Assim como aquela torre protegia Jerusalém, Maria protege a igreja. Assim como aquela torre era forte contra os inimigos, Maria é fortaleza contra o mal que nos rodeia. Assim como a torre estava ornada e bela, Maria é ornada com todas as virtudes, resplandecente diante de Deus e da humanidade. Ela é alta em pureza, inacessível ao pecado, inabalável diante das tempestades. Um abrigo seguro para todos aqueles que lutam e não querem desistir. E há mais. A Torre de Davi não apenas defendia, ela vigiava. Ela era o primeiro lugar a ver o perigo se aproximar.
era o primeiro alarme de alerta. O primeiro chamado à preparação. Assim também é Maria. Ela nos antecipa os perigos. Ela nos adverte em silêncio. Ela vela pelas nossas almas com amor materno. Em um tempo em que tantas coisas desmoronam, em que tantas seguranças humanas caem por terra, é reconfortante saber: há uma torre que permanece de pé. E não é feita de pedras, mas de fé, de esperança, de amor incondicional. Neste vídeo, vamos continuar descobrindo que, ao nos refugiar em Maria, não estamos apenas buscando consolo. Estamos escolhendo lutar do lado certo. O lado da fortaleza que não será vencida. Porque a torre de Davi continua erguida. E seu nome é Maria. A torre de Davi não era apenas forte. Ela era também belíssima. Ornada com escudos reluzentes. Protegida por armas preciosas. Ela se destacava na paisagem de Jerusalém como um sinal visível de grandeza e esplendor. E assim é Maria. Quando a chamamos de Torre de Davi, não falamos apenas de sua força invencível. Falamos também da sua beleza incomparável. Da beleza que vem da santidade. Da beleza que nasce da perfeição das virtudes. Em Maria, todas as virtudes estão presentes de modo pleno. Não há mancha. Não há sombra. Não há fraqueza. Ela é, como a Torre de Davi, imponente em pureza, graciosa em bondade, luminosa em amor. Sua humildade não é apenas uma qualidade. É uma fortaleza invisível que resplandece diante de Deus. Sua fé não é apenas uma resposta. É um farol que guia a humanidade em meio às noites mais escuras. Sua obediência não é apenas submissão. É a chave que abriu as portas da redenção. Cada escudo que ornava a antiga torre nos recorda uma virtude que em Maria brilha sem mancha. A pureza, a paciência, a esperança, a caridade, a fortaleza. Assim como as armas penduradas nas paredes da Torre de Davi não eram enfeites, mas símbolos reais de defesa. As virtudes de Maria não são adereços. São escudos vivos. São defesas espirituais que ela oferece aos seus filhos. Quem olha para Maria vê o ideal que Deus sonhou para a humanidade. Vê a mulher nova. A criatura restaurada. O reflexo mais puro do amor divino. Por isso, quando o povo de Deus a invoca como Torre de Davi, não é apenas buscando proteção. É também contemplando uma beleza que inspira. Uma beleza que chama a conversão. Uma beleza que aponta para o céu. Maria, elevada acima das vaidades do mundo, mostra que a verdadeira grandeza não está no que passa, mas no que permanece. E suas virtudes permanecem. Se o mundo admira torres de concreto e aço, erguidas para impressionar, nós, como filhos de Deus, admiramos uma torre viva, construída pelo Espírito Santo, inabalável na graça, brilhante em santidade. Neste vídeo, vamos contemplar que, ao invocar Maria como Torre de Davi, somos convidados a algo mais profundo. Desejar as virtudes que ela encarna. Lutar para imitá-la. Permitir que sua beleza transforme nosso próprio caminho. Porque a beleza de Maria não é para ser apenas admirada. É para ser seguida. E quem se deixa conduzir pela luz da Torre de Davi não se perde nas trevas do mundo. Uma torre não se constrói para dias de calmaria. Ela é erguida para tempos de batalha. Para resistir aos ventos contrários. Para permanecer firme quando tudo ao redor desaba. E assim é Maria. Quando a chamamos de Torre de Davi, proclamamos que ela é inabalável. Firme em meio às tempestades. Segura diante das provações. Constante no meio dos maiores abalos da história humana. Desde o primeiro sim que deu ao anjo Gabriel, Maria se colocou no centro de uma batalha invisível. Ela aceitou trazer ao mundo o Salvador, mas também aceitou ser alvo dos ataques do inimigo. Ela enfrentou o exílio, a perseguição, a pobreza, a incompreensão. Ela enfrentou a dor do silêncio, a angústia das perdas.
a solidão da cruz. E permaneceu firme. Enquanto os discípulos fugiam, ela ficou. Enquanto o mundo zombava, ela acreditava. Enquanto o coração sangrava, ela permanecia de pé. Essa força não vem dela mesma. É fruto da graça. É o resultado de uma alma totalmente ancorada em Deus. Assim como a Torre de Davi, feita para resistir a cercos e tempestades, Maria é a torre espiritual que resiste às fúrias do inferno. Ela não cede. Ela não se rende. Ela não desmorona. E é por isso que a Igreja, em todos os tempos, corre para ela nos momentos de crise. Quando tudo parece perdido. Quando a fé é atacada. Quando a esperança se apaga. Maria é a fortaleza que permanece firme. Ela nos ensina que ser forte não é nunca sofrer, mas permanecer fiel mesmo sofrendo. Que ser invencível não é nunca cair, mas nunca abandonar a confiança em Deus. Neste vídeo, vamos descobrir que, ao buscar refúgio na Torre de Davi, não estamos apenas buscando proteção externa. Estamos aprendendo a ser fortes como ela. Firmes na fé. Inabaláveis na esperança. Constantes no amor. Maria não apenas nos protege das tempestades. Ela nos ensina a atravessá-las. Ela nos mostra que, mesmo quando os ventos uivam, o coração pode permanecer tranquilo se estiver ancorado no alto, na torre que não se move. E assim como a antiga Torre de Davi era o último refúgio da cidade, Maria é hoje o refúgio seguro das almas. Quem nela se abriga não será vencido, porque a mãe permanece de pé. E seus filhos, firmados nela, também permanecerão. Em tempos de guerra, a torre era o último lugar seguro. Quando as muralhas cediam, quando os portões eram invadidos, o povo corria para a torre. Era lá que encontravam abrigo. Era lá que esperavam a salvação. E assim é Maria. Quando a chamamos de Torre de Davi, não estamos apenas reconhecendo sua força. Estamos proclamando que ela é refúgio. Refúgio especialmente para os mais frágeis. Refúgio para os pecadores. Em Maria, ninguém é rejeitado. Nenhuma queda é definitiva. Nenhuma culpa é grande demais para ser acolhida. Ela é a mãe que abre os braços, que escuta sem condenar, que acolhe sem fazer perguntas, que segura sem medo da sujeira das nossas misérias. A torre antiga protegia o povo, não porque eles eram perfeitos, mas porque pertenciam à cidade santa. E Maria nos protege, não porque somos santos, mas porque pertencemos a ela. Porque fomos entregues a ela por Cristo na cruz. Quantos santos encontraram em Maria o abrigo que precisavam para se levantar? Quantos pecadores, desesperados em sua fraqueza, descobriram na mãe a esperança que os reergueu? São Bernardo dizia com confiança: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à vossa proteção e tenha sido por vós desamparado. Essa é a promessa silenciosa da Torre de Davi. Não importa quão feridos estejamos, ela nos acolhe. Ela não nega a proteção. Ela não fecha as portas. Ela não coloca condições para o amor. Maria é refúgio contra os ataques exteriores, mas também contra as culpas interiores. Ela é fortaleza contra o inimigo, mas também contra o desespero que tantas vezes nos paralisa. Quantas vezes, em meio às nossas quedas, nos sentimos indignos até mesmo de rezar? Quantas vezes acreditamos que é tarde demais? E é nesses momentos que Maria se revela como a verdadeira torre. Firme, acolhedora, misericordiosa. Neste vídeo, vamos aprofundar essa verdade. Que a Torre de Davi não é só para os justos, mas sobretudo para os que reconhecem suas feridas. Porque a força de Maria não está em repelir os fracos, mas em fazer deles guerreiros restaurados pela graça. Refugiar-se em Maria é encontrar uma nova chance. É recomeçar mesmo depois das quedas. É descobrir que o amor de uma mãe é mais forte que as nossas faltas.
Na Torre de Davi, há espaço para todos que desejam voltar. E quem se refugia nela, não apenas encontra proteção, mas encontra o caminho de volta para Deus. A Torre de Davi, nas Escrituras, não era apenas uma construção bonita. Ela era armada, cercada de escudos, lanças, espadas. Cada armamento pendurado em suas paredes era um sinal. Aqui, a batalha será vencida. E quando chamamos Maria de Torre de Davi, afirmamos que ela também é nossa armadura viva contra os ataques do inimigo. Sim, há um combate espiritual acontecendo. Mesmo que não o vejamos, mesmo que o mundo negue, as almas estão em constante batalha contra forças que querem afastá-las de Deus. O demônio odeia a pureza, odeia a obediência, odeia a humildade. E, em Maria, essas virtudes brilham em seu grau mais perfeito. É por isso que ela é, para nós, uma arma invencível. Onde Maria entra, o inferno recua. Onde seu nome é pronunciado com fé, as correntes do medo se rompem. Onde a sua presença é invocada, as trevas perdem a força. São Luís Maria Grignion de Montfort dizia com firmeza: Maria foi feita por Deus a terrível inimiga do demônio. E não é por acaso. Desde o Gênesis, Deus prometeu que a mulher pisaria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpre em Maria. Ela é a Torre de Davi armada para proteger seus filhos. Não com espadas humanas, mas com a espada da fé, com o escudo da esperança, com a couraça da caridade. Quando nos consagramos a ela, quando nos refugiamos sob seu manto, nós não apenas encontramos consolo, encontramos defesa real. Maria não é passiva diante dos ataques contra seus filhos. Ela luta. Ela protege. Ela intervém. Quantas vezes, na vida dos santos, vemos relatos de perigos evitados, tentações vencidas, vitórias interiores atribuídas à proteção de Nossa Senhora. Não porque sejamos fortes, mas porque confiamos na força dela. Neste vídeo, vamos compreender que invocar Maria como Torre de Davi é também reconhecê-la como nossa comandante no combate espiritual. É saber que não estamos sozinhos diante das batalhas invisíveis. É lembrar que, quando o inimigo se aproxima, nós temos uma mãe que já venceu. Refugiar-se na Torre de Davi é vestir a armadura do céu. É lutar com armas que o mundo não vê, mas que o inferno teme profundamente. E quem caminha protegido por Maria não apenas resiste, mas vence. Toda a torre, além de proteger, tinha uma função essencial: vigiar. Era da torre que se enxergavam os inimigos à distância. Era do alto que se viam os perigos antes que eles alcançassem a cidade. Era o sentinela, de olhos atentos, quem soava o alarme, quem prevenia o povo, quem salvava vidas. E quando a igreja chama Maria de Torre de Davi, não é apenas porque ela é forte, é também porque ela vê. Ela vê mais longe. Ela vê além. Enquanto nós, mergulhados nas preocupações do dia a dia, muitas vezes não percebemos os riscos que ameaçam a alma, Maria, do alto da graça, vê. Ela é a sentinela silenciosa da humanidade. Vê os ataques do inimigo antes que eles se aproximem. Vê as armadilhas escondidas. Vê as tempestades que se formam no horizonte espiritual. E o que ela faz? Ela não se cala. Ela não é indiferente. Ao longo da história, Maria tem se manifestado, tem alertado, tem chamado seus filhos à conversão, tem indicado o caminho seguro. Em suas aparições, suas mensagens são claras: oração, penitência, vigilância. Não porque ela queira assustar, mas porque ela deseja proteger. Assim como uma mãe que, ao ver o perigo, grita para salvar o filho, Maria nos chama com amor e urgência. Quantas vezes sentimos no coração aquela inspiração silenciosa para mudar de caminho? Aquela inquietação que nos impede de cair. Aquele impulso para buscar mais a Deus.
Tudo isso são modos pelos quais Maria vigia nossas almas. Ela é a torre que não dorme. É a mãe que não descansa. É a rainha que mantém os olhos fixos dos seus filhos, mesmo quando eles se afastam. Neste vídeo, vamos contemplar essa dimensão tão bela. Maria como a sentinela fiel da nossa vida espiritual. Vamos compreender que não estamos sozinhos em nossas lutas, nem cegos em nossos caminhos. Temos uma mãe que enxerga o que nós não vemos, que nos guia silenciosamente, que se antecipa aos nossos passos. Refugiar-se na Torre de Davi é confiar na vigilância amorosa de Maria. É saber que, mesmo quando nós esquecemos de Deus, ela não esquece de nós. E quem caminha sob os olhos da Torre de Davi, caminha seguro. Porque caminha sob a vigilância de uma mãe que nunca falha. Toda a torre real tinha uma coroa. Um sinal visível de realeza, de autoridade, de vitória. E a Torre de Davi não era diferente. Ela se erguia coroada sobre Jerusalém. Não apenas como uma estrutura de defesa, mas como um sinal de que ali reinava o escolhido de Deus. E agora, ao chamarmos Maria de Torre de Davi, a Igreja nos recorda. Ela é também rainha. Rainha não no sentido humano de poder e domínio, mas rainha pela força do amor. Rainha pela excelência da sua humildade. Rainha porque é a mãe do Rei dos Reis. Sua coroa não é de ouro puro. É feita de graça, de misericórdia, de fidelidade sem limites. Ela governa, não com cetros que impõem, mas com mãos que acolhem. Ela reina, não com decretos que distanciam, mas com gestos que aproximam. Maria é forte como uma torre, mas é também misericordiosa como uma mãe. Essa é a beleza do seu reinado. Em suas aparições e mensagens, Maria nunca se apresenta como alguém distante. Ela se apresenta como rainha que luta ao lado dos seus filhos, que chora com eles, que intercede por eles. Ela é rainha dos anjos, rainha dos apóstolos, rainha do céu e da terra, mas também a rainha dos pecadores arrependidos, rainha dos pequenos, rainha dos que confiam. Sua realeza é um consolo para nós. Porque saber que a rainha do céu está ao nosso lado nos dá coragem, nos dá esperança, nos faz entender que, mesmo diante das maiores lutas, não estamos sozinhos. Neste vídeo, vamos aprofundar essa dimensão maravilhosa. Maria, a torre coroada, a rainha invencível e misericordiosa. Vamos compreender que honrá-la como rainha não é apenas um ato de devoção. É um ato de confiança. É reconhecer que ela é capaz de proteger seus súditos com força incomparável e de conduzi-los com ternura até o Rei que ela nos deu, Jesus. Refugiar-se na Torre de Davi é, portanto, entrar no reino da misericórdia. É ser protegido pela rainha que venceu o mundo pelo amor. É ser conduzido por aquele que nunca perdeu uma batalha. E quem se entrega ao reinado de Maria descobre que a verdadeira coroa da vida não é feita de honras humanas, mas de uma confiança silenciosa, que nos leva, um dia, ao abraço eterno do Rei. Olhando para o mundo ao nosso redor, vemos uma realidade inquietante. As antigas torres de segurança humana estão desmoronando. As estruturas em que confiávamos, riqueza, poder, ciência, política, mostram-se frágeis, instáveis, insuficientes. O que antes parecia sólido, hoje é consumido pela crise, pela confusão, pela incerteza. E é nesse cenário de incerteza que a invocação de Maria como Torre de Davi se torna ainda mais atual, ainda mais urgente. Porque quando as torres humanas caem, nós precisamos de uma torre que permanece. Uma torre que não é feita de pedra ou concreto, mas de fé viva, de pureza invencível, de amor inquebrantável. Maria é essa torre. Ela se ergue acima das incertezas deste tempo. Ela permanece firme diante das tempestades modernas. Ela oferece refúgio seguro para aqueles que querem perseverar na fé.
Hoje, mais do que nunca, precisamos nos refugiar em Maria. Porque as batalhas não são apenas visíveis. São batalhas pela alma. Batalhas pela verdade. Batalhas pela esperança. O inimigo não ataca mais com espadas. Ataca com confusão, com mentira, com desânimo. E quem não se refugia numa torre sólida? Quem não se abriga sob uma proteção verdadeira? É arrastado pela correnteza deste mundo. Neste vídeo, vamos refletir sobre a urgência de confiar em Maria hoje. De buscar sua intercessão não como um acessório da fé, mas como uma necessidade vital. Ela é a torre que vê de longe, que antecipa os perigos, que protege os que nela se abrigam. Refugiar-se em Maria não é fugir da realidade. É enfrentá-la com as armas certas. É lutar com coragem, mas lutando do lado da vitória. É saber que, ainda que as tempestades gritem, há um lugar onde o coração encontra paz, onde a fé encontra abrigo, onde a esperança é renovada. A Torre de Davi não ficou no passado. Ela está viva, presente, acessível a todos que a invocam com confiança. E quem sobe a torre? Quem se entrega à proteção de Maria? Não é poupado das batalhas, mas é fortalecido para vencê-las. Porque quem confia na Mãe não será derrotado. Em meio a tantas vozes que confundem, em meio a tantas batalhas que ferem, há uma torre silenciosa que permanece de pé. Maria, a Torre de Davi. Ela não promete ausência de lutas. Ela não promete facilidades. Mas promete algo muito maior. Proteção no combate. Firmeza na fé. Vitória na esperança. Hoje, mais do que nunca. O convite é claro. Refugie-se na torre. Não caminhe sozinho. Não lute sem abrigo. Não enfrente as tempestades sem se abrigar no coração daquela que Deus preparou para ser nossa fortaleza viva. Maria é a torre que nos eleva acima das tempestades, que nos ensina a enxergar longe, que nos guarda com a força de uma rainha e a ternura de uma mãe. Neste vídeo, você descobriu que invocar Nossa Senhora como Torre de Davi não é apenas uma oração bonita da ladainha. É um chamado real. É uma estratégia espiritual. É um refúgio seguro. E quem se refugia nela não apenas sobrevive às batalhas, vence. Confie na torre. Suba a torre. Permaneça na torre. E, um dia, das alturas da fé, você verá a vitória que Deus reservou para aqueles que confiam na sua Mãe.